Boa noite mais uma vez, que a graça do Senhor esteja conosco. Irmãos, nós estamos nessa série de pregações. Essa é uma série que a gente diz que é uma série temática. Por quê? Porque nós trazemos esse tema Perspectivas Eternas com o objetivo de responder aos grandes dilemas da nossa sociedade. Então nós já falamos sobre temas como aborto, racismo, como relações homoafetivas, meio ambiente, uma série de coisas. E hoje nós estamos falando sobre família e sociedade. Família e sociedade. Então eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias lá em Efésios capítulo 5, do verso 22 até o verso 24. Efésios capítulo 5, do verso 22 até o verso 24. Diz assim a palavra do Senhor: Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo, esposas, que cada uma de vocês se sujeita ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Vamos orar? Pai, nós adoramos ao Teu nome e clamamos ao Senhor por respostas, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, fala aos nossos corações com a Tua verdade. Fale diretamente, ó Pai, aquilo que temos tanto ansiados, ó Pai, porque nossas famílias são a base de tudo e não estão sendo. Por isso, Deus, eu peço ao Senhor a Tua misericórdia com uma instrução divina sobre os nossos corações nessa hora. Me usa como Teu instrumento por causa da Tua graça e da Tua misericórdia. Deus, nós assim o adoramos, em nome de Jesus. Amém. Antes que os homens comecem a comemorar pelo texto escolhido, a ideia é o seguinte, meus irmãos. A gente vai tentar trabalhar os princípios presentes nesse texto de Efésios, para a gente poder entender como é que Deus direciona a nossa família. Mas para a gente dar a resposta, nós precisamos entender primeiro quais são as questões. Quais são os grandes dilemas sociais que envolvem essa realidade de família? Por que isso tem sido um problema? Por que isso tem sido uma discussão? O que está acontecendo no mundo que faz com que esse tema seja importante de ser tratado? E aí aqui eu queria trazer algumas pesquisas, alguns referenciais, para que a gente possa entender o que está acontecendo. A primeira coisa que a gente percebe na sociedade atual, no mundo em que nós estamos vivendo, em 2025, é que casamento e família estão sendo desvalorizados. O casamento sempre foi visto como a base da sociedade, mas agora ele é tratado como algo opcional, convencional ou até mesmo desnecessário. A ideia de compromisso familiar perdeu força porque as pessoas priorizam a sua liberdade pessoal acima de qualquer outra coisa. Uma outra questão é que as relações estão sendo guiadas pela lógica de consumo. A gente vive numa época em que tudo pode ser trocado facilmente, inclusive os nossos cônjuges. Então, os relacionamentos passaram a seguir a lógica de consumo. Se algo nos traz satisfação imediata, se não traz satisfação imediata, simplesmente nós descartamos. Desculpa, passou mais, perdão. Nós descartamos isso, isso não passa a ser tão importante para nós. É o famoso, eu não estou tão feliz como eu gostaria. Então a gente troca por algo que a gente entende que vai trazer felicidade. A terceira coisa é que a falta de estrutura familiar atrapalha o desenvolvimento da infância. Pesquisas mostram que crianças que estão em lares estáveis, ou seja, que têm um casamento estável, tendem a ter mais força emocional, tendem a ter mais equilíbrio, menos envolvimento com criminalidade e com drogas. E, por consequência, o contrário também é verdadeiro. Crianças que estão sendo geradas ou criadas em lares desestruturados, tendem a ter mais dificuldade emocional, tendem a ter mais participação no mundo do crime e por aí vai. Sou eu que estou dizendo isso não, viu gente? São várias pesquisas, livros, etc. e tal. Isso é uma
tendência, isso é uma realidade. Então, uma família desestruturada traz uma consequência social, pelo menos complexa, eu diria, difícil. O quarto problema é a cultura do individualismo. Isso está destroçando os nossos relacionamentos. Paul Sartre e outros filósofos que vêm defendendo essa ideia do eu acima de qualquer outra coisa, isso vem sendo difundido na realidade dos nossos relacionamentos. Então, o que importa realmente é o que eu quero, o que eu desejo, o que eu penso e o que é bom para mim. Paul Sartre, por exemplo, argumentava que a liberdade pessoal deve estar acima de qualquer outro compromisso. E você já viu isso ou já fez isso? Não, eu vou porque essa é a minha escolha. Você está escolhendo essa atividade ao invés da sua família? Estou. Porque a minha liberdade é mais importante do que qualquer outra coisa. Eu sou um ser. E por último, o enfraquecimento da família tem gerado consequências sociais graves. O aumento de casos de depressão, de ansiedade, está profundamente ligado aos vínculos emocionais parentais. Uma sociedade que não valoriza o compromisso e a lealdade tem mais dificuldade de resolver conflitos e de construir um futuro sustentável. Isso aqui, a minha ideia ao trazer esses pontos aqui, você percebeu que eu só passei por eles, não estou aprofundando cada uma dessas discussões, mas a minha ideia aqui é mostrar para você que uma base familiar desestruturada tem razões e consequências. Existe um pensamento individualista, existe um pensamento do eu, que tem superado o pensamento do coletivo e do caminhar junto, e isso tem gerado uma desgraça social, uma realidade. Então a pergunta é, como é que a gente pode reverter esse cenário? Como é que a gente pode rever esse cenário? Como é que o Evangelho nos direciona diante dessa realidade, em que nós trocamos de cônjuge como trocamos de roupa, onde nós escolhemos a nossa individualidade ao invés da nossa família, aonde muitos de nós crescemos em lares desestabilizados e isso trouxe consequências emocionais e interiores muito pesadas. Como é que isso pode ser curado? E aí, Paulo, em Efésios, ele traz uma argumentação muito interessante. Porque ele diz o texto o seguinte: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, cada uma de vocês, percebe que ele faz uma afirmação aqui que é a base, e a partir da base é como se fossem construindo dois pilares. Um, papel da mulher, e o outro, papel do homem, ok? Qual que é a base? Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Um pilar, esposas, cada um de vocês sujeite-se ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também esposas se sujeitem tudo em seu próprio marido. O outro pilar, marido, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Aqui vale a gente gastar um tempinho aqui para a gente entender o que Paulo está querendo dizer aqui. Porque naquela cultura, daquela época greco-romana, meu irmão, isso aqui é um absurdo, isso aqui é uma afronta. Porque a primeira parte é show de bola. Porque veja bem, o homem, o patriarca, ele era proprietário da sua família. Tanto é que ele podia oferecer filhos, esposas, criados em pagamento de dívida, por exemplo. Ele era proprietário. Então, a mulher se sujeitar ao marido, aparentemente não parece ser um discurso que ofendia quem quer que seja, porque isso já era comum ali. Agora, o homem amar a igreja como Cristo amou a igreja, aí não, aí lascou, porque aí alguém deve ter olhado esse negócio, mas aí você está colocando as duas coisas como se fossem iguais. É isso mesmo que Paulo está fazendo. Ele está estabelecendo uma igualdade de dignidade, de identidade entre o homem e a mulher, com papéis distintos, mas isso não se sustenta pelos papéis que eles possam desempenhar. Isso se sustenta por causa da primeira frase.
Olha o que a primeira frase diz. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitar aqui significa colocar-se sob a liderança ou autoridade de alguém voluntariamente. Eu vou seguir essa pessoa. Onde ela for, eu vou. Onde ela virar, eu viro também. O que ela decidir, eu estou junto. É algo voluntário, não é algo que é conquistado por causa da posição de poder, por causa do status, ou seja lá pelo que for. E o que ele está dizendo é o seguinte: sujeitem-se uns aos outros. Paulo está dizendo para que uma realidade familiar seja saudável, é preciso que um esteja sujeito para o outro, tanto o homem quanto a mulher. Um esteja disposto a caminhar com o outro de forma intencional. A submissão aqui não é a submissão imposta, mas é uma rendição voluntária para o bem do outro, motivada pelo temor de Cristo. E aqui é a coisa mais interessante. O que me faz caminhar em submissão ao outro? O que me faz caminhar de forma voluntária e intencional com o outro? No argumento de Paulo, a única coisa que pode nos fazer caminhar um com o outro é se o temor de Cristo for a base dessa relação. E temor aqui não é ter medo. Temor aqui é reverência, é respeito, é reconhecimento da autoridade, do amor dele. Não foi isso exatamente que Cristo fez, gente? O que Paulo está dizendo aqui para nós é que as nossas relações, especialmente as mais íntimas, devem imitar aquilo que Cristo fez. O que Cristo fez? Sendo Ele Senhor de todas as coisas, sendo Ele autor da criação, sendo Ele o Deus encarnado, o que foi que Ele fez? Ele serviu, Ele se submeteu, Ele se entregou, voluntariamente Ele fez. Não, pastor, mas eu não. Eu sou bom demais para isso. Eu jamais vou me curvar diante de... Meu irmão, o que Paulo está dizendo aqui para nós é que quando nós olhamos para Cristo, para a obra de Cristo, para a maneira linda, servil que Cristo fez e realizou a sua obra, isso nos constrange ao ponto de que agora nos nossos relacionamentos não é a vaidade, não é o ego, não é o individualismo, não é o status, não é a posição de poder que estabelece a nossa relação. Mas o que estabelece a nossa relação é um desejo voluntário de caminhar em sujeição ao outro. Isso só é possível se eu olho para Cristo. Se eu olho para Cristo. Olha só como que isso responde aos dilemas que nós acabamos de ver aqui. Eu fiz um quadro comparativo para você ter uma ideia. Nós vimos aqui que a desvalorização do casamento e da família, a submissão mútua baseada no temor de Cristo fortalece os laços familiares. Porque nós valorizamos a relação familiar. Nós estamos intencionalmente nos sujeitando àquela relação. Enquanto o argumento do individualismo fala para a gente, deixa para lá. Relações baseadas na lógica de consumo. Esse é um problema. Como é que isso responde? Relacionamento pautado no respeito e no compromisso, não no descarte. Não me serve, eu jogo fora. Não é assim não, gente. Não é assim não. Tem gente fazendo isso com um filho. Por mais pesado que possa parecer, eu já vi pais rejeitarem os seus filhos. Não é? Se eu temo a Cristo, as minhas relações, elas são baseadas numa sujeição voluntária. Então isso é pautado pelo respeito, pelo compromisso. O impacto social da desconstrução familiar na criança. Um ambiente familiar estável, saudável, promove o crescimento espiritual e emocional. Alguns pais aqui hoje fizeram esse compromisso. Olha, nós estamos batizando seu filho, porque nós cremos que por você fazer parte da promessa de Deus, da aliança do povo de Deus, essa criança também faz parte. Agora é seu compromisso enquanto pai, enquanto mãe, ser testemunha desse evangelho.
para que essa criança cresça apaixonada pelo Evangelho. Por quê? Porque sabe-se, e vendo o pai e a mãe, a maneira com que eles se relacionam, olham para essa realidade e dizem: nossa, meu pai e minha mãe é show de bola demais. E eu sei que eles só são show de bola por causa da fé que eles têm em Cristo Jesus. Porque eles manifestam a luz e o testemunho de Cristo Jesus. E se a gente manifestar as trevas? Eu já conversei com mais de uma jovem, que disse para mim: pastor, eu não quero casar. Não quero. Porque eu vi o que é casamento com meu pai e com minha mãe, e eu não quero aquilo para a minha vida. Eu já ouvi isso muito mais do que uma vez. E eu não estou falando de gente que não era cristã, ou que aparentemente não declarava um temor a Deus. Esse é o meu medo. Não sei se você sabe, mas há uma tendência de filhos de pastores serem revoltados com a igreja. Você sabe por quê? Porque em casa a gente vê a verdade de todo mundo. Então o pastor está aqui bonitinho, falando de graça, falando de amor, e em casa está quebrando a casa. Esse é o meu desafio, meu irmão. Esse é o meu desafio. A cultura do individualismo extremo é um problema que nós temos, mas debaixo dessa palavra de Paulo, há uma valorização do serviço, há um amor mútuo, ao invés de busca egoísta pelo prazer. Ora, se eu me sujeito um ao outro, o que eu estou fazendo um com o outro? Caminhando de mão dada. O que nós vamos conquistar junto? Pelo que nós vamos lutar junto? Quais os desafios que estão vendo que nós vamos enfrentar junto? Porque nós estamos em papel de sujeição. E não é assim, vai na frente que depois eu vou. Você já viu umas pegadinhas que tem de vez em quando aí, de casais? É engraçado demais, o casal está passando na rua, eles passam um susto, o cara joga a mulher e sai correndo. Fruto dessa realidade de cultura de individualismo extremo. Se for para me salvar, sei que vai para a fogueira. Não, em sujeição mútua, em caminho mútuo, nós não temos individualismo, nós estamos juntos, protegendo um ao outro, caminhando um com o outro, lutando um com o outro. Isso gera a valorização das conquistas. Nós ganhamos, nós perdemos, nós choramos. O enfraquecimento da moralidade e do compromisso. Ora, se o relacionamento é descartável, baseado no prazer individual, baseado no meu próprio egoísmo, é claro. Isso aqui vai dar certo enquanto parece ser bom para mim. E a realidade desse princípio que Paulo está estabelecendo? Um compromisso de lealdade com virtudes moldadas no temor de Cristo. Sabe, isso traz um impacto social absurdo. Eu estou só no verso 25, tá bom? Isso traz um impacto social absurdo. Em um mundo de relacionamentos que são baseados no egoísmo, em um casamento que é fundado na submissão mútua e no amor sacrificial, se torna um testemunho vivo do Evangelho. Em uma sociedade onde a independência total é exaltada, um casal que escolhe servir um ao outro, mostra que a verdadeira liberdade não está em evitar compromissos, mas em se doar plenamente. Meu irmão, existem pesquisas que mostram que mais de 50% dos nossos jovens que estão entre 15 e 25 anos não desejam casar nunca. Nunca, eles não desejam, eles não querem, eles não sonham com isso. Casar? Você está louco, é a última coisa que eu quero. De jeito nenhum. Por quê? Porque ao invés deles verem bons testemunhos, ao invés deles ouvirem boas histórias, ao invés deles terem uma percepção positiva, eles tiveram uma percepção negativa, porque casamentos foram pautados no individualismo, numa relação de consumo e não numa submissão mútua. Num contexto de feminismo extremo, que rejeita qualquer tipo de submissão como opressão, a visão bíblica oferece um equilíbrio saudável entre igualdade de valor e papéis distintos no casamento. Ora, porque você está entendendo aqui agora que, a partir desse momento, o que Paulo vai explicar sobre o papel da mulher e sobre o papel do homem não tem a ver com ser maior ou com ser menor? Porque qual é a base? Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Isso serve para quem? Para todo mundo. Essa é a base da relação.
Agora ele vai explicar o como. Como é que eu me sujeito? O que significa isso? No caso da mulher, submissão aqui significa cooperação, respeito, confiança, porque é a mesma palavra. Submissão não significa ser abaixo, significa respeito. Mulher, existe uma maldição em Gênesis que diz que a mulher seria colocada, tentaria se colocar acima do homem. Você sabe o que chama? Pecado. Está dentro do seu coração. Toda mulher aqui dentro desse salão pensa assim. A ação instintiva é se colocar acima do homem. É pecado, gente. É isso aí, consequência da maldição que nós estamos. Por isso que Paulo, ao trazer essa palavra, ele primeiro estabelece a base. Porque você só vai conseguir ser submissa, no sentido de respeito, cooperação e confiança, se você temer a Cristo. Você está entendendo? Vou caminhar com esse homem, não vou falar mal dele de jeito nenhum. Homem bom. Não lava uma vasilha, não ajuda com o menino. É uma ameba sentada no sofá, mas é homem bom. Respeito. Respeito. Percebe como é difícil? Porque se fosse submissão só para ficar calado, quieto, ouvindo ordem, talvez seria mais fácil. Mas não é isso. Submissão não tem nada a ver com isso. Porque não tem a ver com valor, não tem a ver com ser maior ou menor. Submissão aqui tem a ver com estou disposto, no caso da mulher, estou disposta a caminhar com você. Em amor, com palavra de graça, palavra de carinho, palavra de encorajamento, palavra de ânimo. Não é difícil? Você só consegue isso se você temer a Cristo. E temer, mais uma vez, é respeito. É constrangimento, porque ele serviu. Se o Deus encarnado, Criador dos céus e da terra, veio até nós e veio numa atitude de serviço, como é que eu vou vir numa atitude altiva, egocêntrica, arrogante? Como é que eu posso fazer isso? E o marido? O marido lascou mais ainda. Porque o marido ama a esposa como Cristo amou. Meu irmão, você está entendendo que submissão é facinho, facinho. Porque os homens precisam amar como Cristo amou. Não é como Paulo, não é como Pedro, não é como um cara bom. É como Cristo, o perfeito. O que significa isso? Significa agora que o marido é responsável espiritual, emocional. Ele é responsável por proteger a sua casa. Significa que o homem agora tem que fazer aquilo que Adão não fez quando Eva estava conversando com a serpente na frente da árvore. Porque Eva estava lá, a serpente estava na árvore, a serpente estava na árvore, sabia disso? Ela não chamou eles para ir para lá, ela estava na árvore. E Eva estava lá, olhando a árvore. E Eva viu a serpente, e a serpente falou com a Eva, e Adão está aqui. Ih, que estranho, hein? Pô, diferentão, nunca vi ninguém falando assim não. Será que vai comer? Comeu? Uai, já que ela comeu, eu vou comer também. Lascou. Não é isso não. O homem se coloca numa posição de proteção, de responsável. Ele ama a mulher, seja ela quem for. Se você casou com a mulher que goteja, como diz Provérbios, que diz que tem aquela mulher que ela é como uma goteira, fica assim, pique, 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 pique. Toda mulher tem uma fase de goteira, tá? Toda mulher tem. Normalmente é uma semana do mês. Toda mulher tem essa fase. Mas tem mulher que não passa dessa fase. Tem mulher que é só assim, murmuradora, reclama de tudo, repete as mesmas coisas, não muda o discurso.
O tempo inteiro reclamando, reclamando, reclamando. Posso largar essa mulher, pastor? Não. Por que não, pastor? Porque você precisa amar ela como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja. Percebe que, mais uma vez, são papéis diferentes, responsabilidades diferentes. Mas ninguém é pior ou maior. Todos estão, primeiro, submissos a Cristo. Qual é a consequência de uma mulher que se submete ao seu marido, ou seja, que confia, que coopera, que respeita, e de um homem que assume a sua responsabilidade espiritual, emocional, de proteção? A consequência é um casal unido, em testemunho vivo, em redenção e em restauração. Mais uma vez eu fiz uma tabelinha comparativa. Olha só, como é que é a harmonia do lar, com base na fórmula que Paulo está ensinando para nós aqui? Marido e esposa vivem em unidade, sem disputa de poder. Olha que maravilha. Ninguém está brigando por nada. Tem proteção e segurança. O marido protege, cuida da esposa, como Cristo protege a igreja. Olha que maridão mais bom. O amor é incondicional. O amor do marido reflete a entrega sacrificial de Cristo. Ele ama essa mulher de todas as formas, em todos os tempos, em qualquer circunstância. Há um respeito mútuo. A submissão da esposa reflete a confiança na liderança amorosa do marido. Não é que nem aquela esposa que está dirigindo e fala: freia, 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 freia. Vira, 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 vira. Você não sabe, você é uma ameba, não sabe nem dirigir um carro. Estou dando exemplo do carro que é para ficar leve, tá? Não. Mas é uma mulher que respeita o marido. Meu amor, coisa maravilhosa da minha vida, será que esse caminho está certo mesmo? Porque eu vi que você não está seguindo o GPS. Não, eu sei, já passei aqui muitas vezes. Tranquilo, pode deixar. Aí você já pensa: vamos viver uma aventura, olha que maravilha. Eu amo esse meu marido, ele não gosta da rotina, trem diferente. É isso. Ao invés de você ficar: eu já falei, seu burro, você não entendeu, você não sabe olhar o GPS. Quando eu vivo essa fórmula do Evangelho, a submissão, de respeito, de confiança, e o testemunho, o casamento se torna um reflexo do Redentor. O casamento se torna algo almejado, desejado, lindo. Aqui, Paulo está estabelecendo que esse amor, que a gente tanto preza, ele precisa ser vivido em 3 instâncias. Ele precisa ser sacrificial, ele é acima dos meus interesses, ele é acima dos meus desejos, ele é acima das minhas vontades. Não é uma relação de consumo. Eu amo de forma sacrificial, eu amo de forma incondicional. Não é porque eu estou me sentindo melhor ou pior, mais feliz ou menos feliz. Meu irmão, todas as vezes que eu ouvi a frase: eu não estou feliz no meu casamento, foi bem-vindo ao mundo. Mas deixa eu te perguntar, você está feliz com a vida? Você está feliz com o seu trabalho? Você está feliz com você? Você olha no espelho e fala: eu estou muito feliz comigo. Porque não sei se você sabe, nós vivemos num mundo caído. Num mundo de desafios. Num mundo de pessoas más. Num mundo que é corrompido. Corrompido pelo pecado. Então, se for pelo princípio da felicidade, não existe realidade de felicidade que compreenda quem nós somos. Todas as áreas da nossa vida vão ter aspectos de infelicidade. E o amor precisa ser comprometido. Eu me comprometo com. Eu me comprometo. Estou na metade ainda, gente. Enganei eles agora. A conclusão ali vacalhou com eles. Mas foi bom, foi bom. O alívio cômico estava pesado. Foi bom, foi bom.
Como é que esse texto termina no verso 31? Ele diz assim, olha só. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também, quanto a vocês, que cada um ame a sua própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Não dá uma raivazinha de Paulo aqui, não? Porque em momento nenhum fala para a mulher amar a gente. Mas você sabe por quê? Porque para a mulher é mais difícil respeitar do que amar. É mais difícil. O amor, esse sentimento de amor, de carinho que a mulher tem, ele é mais fácil, ele é mais vivo no coração. Agora, respeitar, confiar, se entregar, é muito mais difícil. E por que Deus insiste tanto com o homem para amar? Porque é mais difícil para o homem amar. Esse é o desafio. O homem se sente autossuficiente por natureza. O homem se sente dono da situação por natureza. Em algum momento em que a mulher está ali falando alguma coisa, ele vira e fala, fala, estou ouvindo. Não, vou fazer. Tá bom, acabou? Beleza, graças a Deus. É por isso. Mas eu acho interessante que Paulo traz aqui para nós uma situação muito legal. Porque ele traz o casamento original. Esse versículo, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, é lá de Gênesis 2. É o princípio do casamento estabelecido na criação com Adão e Eva. Eu acho sempre isso interessante, porque assim, quem que era o pai de Adão e Eva para deixar pai e mãe, né? Não tinha. Mas era tão importante falar isso, que falou mesmo quando não tinha. Para estabelecer o seguinte conceito. São 3 conceitos básicos que são estabelecidos aqui numa relação de casamento. Deixar pai e mãe exige uma nova prioridade. A lealdade do casal deve estar acima de qualquer outro vínculo humano. Se fosse hoje, ia falar assim para o homem, deixar videogame. Eu vi um vixe aí. É nova prioridade, meu irmão. Acabou, você casou. Você agora é responsável por um lar. Responsável espiritual, responsável emocional, responsável por proteção. Tudo que acontece dentro desse lar é responsabilidade sua, varão. Não, nem falo varão, não sei nem porque eu falei. Homem de Deus. É sua. É responsabilidade sua. Você tem que deixar as prioridades. A esposa também. A esposa também. Normalmente o vínculo da esposa com a família, ele é mais forte. Normalmente. Eu já vi casos do contrário, mas normalmente é mais forte. A mulher não consegue tomar uma decisão, não consegue saber se faz ovo frito ou bife, sem ligar para a mãe para perguntar. Outra prioridade, acabou. Agora é outra vida. É outra pegada. São outras coisas. Acabou. Unir-se à sua mulher. O verbo aqui no original significa apegar-se com firmeza. Implica um compromisso inquebrável. Ou seja, não tem nada mais valioso do que a sua relação conjugal, nem o futebol de terça-feira. Nem sei se tem futebol terça-feira, viu, gente? Eu só chutei assim. Nada mais, é apegar-se, é quando gruda assim, não larga mais. E o terceiro princípio, se tornarão uma só carne. Aqui é legal demais. Essa expressão vai além do aspecto físico. Trata-se de uma união espiritual, emocional, existencial e profunda. Em contraste com a realidade familiar do nosso mundo, do nosso tempo, das ideias da nossa sociedade, a cultura moderna vê o casamento como uma associação condicional.
Eu preciso achar bonito, eu preciso amar, eu preciso saber se ele tem dinheiro, eu preciso saber se ela vai ser bem-sucedida, eu preciso saber. A Bíblia não faz assim não. A Bíblia define como uma fusão de vidas. Se juntou. O casal não é mais composto por duas unidades separadas, mas por uma nova realidade de unidade. Não existe nada mais oculto com um e com o outro. Não existe mais vida. É a minha vida. Acabou a sua vida. Acabou, não tem vida mais não. Sua vida agora é com o outro. É apegado com o outro. É junto com o outro. É se sujeitando ao outro. No temor de Cristo. Porque sem Ele, meu amigo, você não consegue fazer nada disso. Nada disso. E aí o texto termina dizendo assim: grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. É interessante, porque o que Paulo está dizendo aqui é que a realidade do evangelho é revelada no casamento. Olha que coisa doida. Essa junção, aparentemente muito difícil, muito complexa, ela acontece no casamento para que o evangelho seja revelado. Por quê? Porque a figura que Paulo usa aqui é de Cristo e a igreja. É Cristo dizendo: eu amei a minha noiva e amei com amor eterno. Eu amei de forma incondicional. Eu amei de forma sacrificial. Eu protegi e eu a conduzirei por toda a eternidade. Está vendo, maridão, como ficou ruim para nós agora? Esse é o nosso papel. É isso que nós precisamos fazer. A união do casal que reflete o evangelho tem 3 aspectos. O casamento se torna uma expressão visível do relacionamento entre Cristo e a igreja. Por isso que se você é cristão, meu irmão, e você não vive uma realidade de vida no evangelho, no seu lar, você jamais vai conseguir viver os princípios que aqui nós estamos dizendo. Você vai viver os princípios que nós falamos no início aqui. E vai viver as consequências desses princípios também. A relação entre marido e esposa aponta para uma redenção e restauração que Cristo trouxe para o mundo. Olha só que papel lindo que eu e você temos. Os nossos casamentos refletem a realidade redentiva do evangelho na vida do outro. Não, se esse casamento dá certo é porque Deus existe mesmo. É quase que isso. 2 pessoas estranhas que se submetem em temor a Cristo e vivem a realidade do evangelho, não sem lutas, não sem dificuldades, não sem a realidade do pecado, mas de forma redentiva, de forma a trabalhar, de forma a caminhar junto, de forma a se sujeitar um ao outro. Isso reflete o amor eterno de Deus na vida de todas as pessoas. Quando a submissão mútua no temor de Cristo é vivida corretamente, o casamento se torna um testemunho vivo do evangelho. Agora sim, meninos, olha lá. O que fazer então? Eu fiquei pensando, meu irmão, que eu tinha que trazer 2 tipos de aplicação aqui para essa realidade. Porque você percebe que um casamento, numa relação conturbada, complexa, baseada no individualismo, baseada numa relação de consumo, é um casamento em crise, certo? Que está formando, se tem crianças em crise, que vão virar adultos em crise, que vão continuar um ciclo de crise. Entendeu o que está acontecendo? Ou você não tem uma percepção de dizer assim: gente, hoje as pessoas estão muito mais frágeis, muito mais sensíveis. Hoje as pessoas têm muito mais aspectos emocionais envolvidos. O que será que aconteceu com o mundo? Sabe o que aconteceu com o mundo? Da década de 50 para frente, o mundo deixou de valorizar uma relação social extremamente importante, chamada casamento, família, para viver uma relação de individualidade, de consumo e de egoísmo.
E isso gerou pessoas frágeis, fracas. Você, provavelmente, alguns aqui, são vítimas desse processo. Mas isso não significa o fim da sua história. Você não está preso à sua realidade de dor. Então, para os casados. Seu casamento não é sobre felicidade individual, mas sobre ser um reflexo do amor de Cristo. Está entendendo isso aqui, gente? Seu casamento não é sobre ser feliz. E com isso eu não estou dizendo que você vai viver triste. Eu estou querendo dizer para você o seguinte, que o seu casamento é sobre o quanto de Cristo você ministra na vida do seu cônjuge. O quanto de Jesus pode ser percebido na vida do seu cônjuge. Segundo, decida amar, servir, perdoar, mesmo quando for difícil. Porque o amor bíblico não é condicional, mas é inabalável. O amor bíblico não é baseado nas condições favoráveis do clima, do tempo, das finanças, das minhas realidades emocionais. O casamento é baseado num amor inabalável. Terceiro, proteja seu casamento contra a cultura do egoísmo. Invista no diálogo, na oração e na unidade. Uma vez eu conversei com uma mulher e ela me disse às lágrimas: pastor, eu abandonei a minha família para seguir a minha história, para ter as minhas conquistas. E meu marido lutou por nós, mas eu larguei ele. Não no sentido de ir embora, mas no sentido de larguei. E agora, isso na época da conversa, eu queria tanto ter minha família, mas meu marido não quer. E eu acho que é tarde demais. O seu egoísmo está destruindo a sua casa. A sua necessidade de sempre ter razão está destruindo a sua casa. Homem e mulher. E com isso você não está destruindo só a sua casa. Você está destruindo a vida dos seus filhos. Você está destruindo a vida das pessoas que estão ao seu lado. Porque se você é cristão, você é chamado a testemunhar de Jesus. E você tem feito o inverso, para ter razão, para garantir a sua razão. Então peça perdão. Em nome de Jesus. Proteja o seu casamento desses discursos malignos, satânicos, que diz que você precisa ser feliz, que você precisa encontrar sua felicidade, que você é isso, que você é aquilo. Você nada. Você precisa se submeter a Cristo. Você precisa amar a Cristo. Você precisa viver Cristo, experimentar de Cristo. E que Cristo então seja refletido em todos os momentos do seu relacionamento. E você vai ver que aquilo que parece absolutamente destruído vai ser restaurado, redimido. Mas eu queria falar com os solteiros também. Enxerga o casamento não como um meio de satisfação pessoal, mas como um chamado à santidade. Sabe, se você está se relacionando, ou deseja se relacionar com alguém, você precisa pensar o quanto essa pessoa vai me fazer ver Jesus, e o quanto eu posso fazer ela ver Jesus. Porque se você não for por aí, meu irmão, pega aqueles 5 pontos iniciais lá. Casamento não é meio de satisfação. Não é a forma de você sair da sua
tristeza existencial. Não é. Segundo, não procure apenas um parceiro que lhe faça feliz, mas alguém com que você possa construir algo maior do que vocês mesmos. Procure alguém que esteja disposto a caminhar junto. Você sabe qual que é a bênção do namoro? É que você pode terminar. A bênção do namoro é essa. O namoro está tudo certo, você pega uma para o quinto dos infernos. Ah, pastor, ele disse que quando a gente casar, ele vai estar mais junto, ele vai parar de andar com os amigos, ele vai no seu... Vai não, mentira. Vai só piorar, porque aí você vai virar uma mulher rabugenta, reclamona, aquela que fica gotejando, aí o cara não vai querer ir em casa nem cavaca tussa. Ele vai enfiar compromisso até 2 horas da manhã para chegar você dormindo. Não é isso não, casamento é companheirismo. E isso precisa ser experimentado no namoro. Se você percebeu que não é companheiro, que não é companheira, que é uma pessoa egoísta, que é uma pessoa vaidosa, que não é uma pessoa que quer caminhar junto, manda para o quinto dos infernos. Porque você está namorando, você pode. Se você está casado, você não pode. Você fica só naquela primeira parte, na anterior. Terceiro, prepare-se espiritualmente para o casamento, aprendendo desde já a viver os princípios bíblicos do amor, do compromisso e da fidelidade. Sabe, numa época em que namoros são relações líquidas. Meu irmão, atenção solteiros que estão namorando. Ah, minha namorada me traiu 3 vezes, mas agora ela mudou. Faz isso não, pelo amor de Deus. Faz isso não. Faz isso não, você vai acabar com sua vida. E pior, não é só a sua não. É da pessoa que você vai se relacionar. Faz isso não. Em vez de ter relacionamentos líquidos, pessoas que estão baseadas numa relação de consumo, procure alguém que tem compromisso, que tem fidelidade, que é leal. É esse tipo de pessoa que você tem que buscar se relacionar. Pode ser até feinho, ou feinha. O importante é a beleza interior. Eu falei em tom de brincadeira, mas é verdade. Eu quero terminar com essa frase. O casamento redimido pelo Evangelho não é um contrato de conveniência, preste bem atenção nisso, mas uma aliança de graça. Ele cura o individualismo com a entrega. Porque se o mundo diz que você precisa valorizar o seu eu, o Evangelho diz, se entrega completamente. Ele substitui o amor condicional pela fidelidade sacrificial. E responde à fragilidade das relações modernas com um compromisso eterno de Cristo pela igreja. Porque você percebeu, maridão, que isso é para a gente chamar a nossa esposa como Cristo amou a igreja, isso é para toda a eternidade. Pastor, eu já estou no meu 2º ou 3º casamento, o que eu faço? Vive a redenção de Jesus. Passa a viver essa realidade agora no seu casamento. Passa a viver essa realidade. O que passou, passou. O que ficou para trás, ficou para trás. Mas vive a realidade do amor de Deus hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deixa as feridas do passado no passado. Experimenta a cura do amor e do Evangelho de Deus no seu coração e no coração daquele com quem você se relaciona. Nós vamos cantar uma música e eu queria pedir para você fazer a sua oração com Deus. Responda a Deus o que Ele falou com você hoje. Como é que Ele desafiou o seu coração hoje? Que tipo de compromisso você tem que fazer hoje com Ele? E que tipo de compromisso você tem que fazer para o seu casamento? Que tipo de compromisso você tem que fazer para o seu namoro? Que tipo de compromisso você tem que fazer com você mesmo? Para não cair nas ciladas das quais nós falamos aqui. Então,
Fale com o Senhor em nome de Jesus, enquanto a gente canta essa música. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. A colina esse nome é, a colina esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. A colina esse nome é, maior que tudo Ele é. A colina esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Feche seus olhos e fale com o Senhor nessa noite. Declare tudo que a gente está cantando como uma oração. Morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória. Ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus.
Jesus viveu como servo, sendo dono de toda autoridade, de toda majestade, de todo poder. Todo o governo estava sobre as suas mãos. E ele não foi altivo, ele não foi arrogante, ele não foi prepotente, ele não foi vaidoso, ele não foi egoísta. Ele se entregou, ele se submeteu, ele serviu, ele amou de forma sacrificial, ele amou de forma incondicional, ele amou com compromisso inabalável. Que as nossas famílias possam experimentar isso, a verdade desse amor, a realidade desse amor. Pai, nós estamos aqui diante do Senhor, ó Deus, conscientes da nossa falha, conscientes do nosso pecado, conscientes do nosso erro, conscientes da nossa pequenez, ó Pai. Nos perdoa, Deus, porque nós temos ferido as pessoas que nós dizemos que mais amamos. Nós temos destruído as pessoas que nós dizemos que mais investimos a nossa vida. Nos perdoa, Deus. Restaura o nosso coração. Nos redime da nossa vaidade, do nosso egoísmo, do nosso individualismo, do nosso ego. Nos quebra por inteiro, se necessário for, Deus. Mas cura o nosso coração nessa noite, para que a gente possa ministrar o amor do Senhor na nossa casa, no nosso lar, na nossa família, para que a gente possa experimentar a verdadeira redenção, restauração dos casamentos que estão quebrados, das famílias que estão destroçadas, ó Pai. Que o Espírito do Senhor nos tome de temor ao Senhor, de temor ao nome do Senhor, ó Pai, para que a gente possa se sujeitar, se entregar, se submeter, servir, e servir com alegria, porque foi o que o Senhor fez. E assim os nossos lares possam experimentar vida, luz, vinda do trono do Senhor. Restaura as nossas famílias, Pai. Restaura a nossa casa. Restaura a nossa vida, Pai. E que agora a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e eterno Pai, e as consolações do Santo Espírito de Deus, repouse sobre nós, e todo o povo do Senhor reunido sobre a terra hoje, e por todo sempre. Amém, amém e amém. Pode ir. Uns 10 abraços aí, viu, gente? E tem um lanche bem aqui do lado.